Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E aquele que crê diz: glória a Deus, amém, meu diácono Julival. Graça e paz, igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Vocês que tiveram a oportunidade de se expressar, que Deus abençoe cada irmão. Como eu sempre digo, a Jesus reina, sem vocês não é nada. O pastor sem ovelha não é pastor. Então tem que ter as ovelhas para pastorear. E eu louvo a Deus por ter colocado vocês na minha vida. E eu oro a Deus que eu possa cumprir este papel, este chamado. E naquele grande dia, entregar ao Senhor as ovelhas dele. Porque aqui na terra nós só cuidamos. Mas a ovelha não é do pastor, não é da pastora. A ovelha é de Deus. Então somente ele levanta um pastor ou uma pastora para cuidar. E eu peço a Deus que eu possa cumprir este papel e entregar todos vocês na mão deles. E ele dizia assim: venha bendito de meu Pai. Amém? Vou falar só uma coisa rapidamente. A minha irmã Amanda, a mais nova, ela é a mais nova. Ela é a caçula das mulheres, eu sou o caçula dos homens. E ela falou uma coisa sobre mim que eu já falei aqui na igreja. Minha infância, igreja, foi sofrida. Não por conta de alimento, graças a Deus, na minha casa, Deus sempre honrou. Meu pai sempre cumpriu, né, com o papel de homem dedicado. Mas eu sofri em relação de uma enfermidade que eu tinha. Quando eu nasci, eu cansei do dia que eu nasci até os 3 anos de idade. Minha mãe subindo e descendo comigo. Depois que eu fiquei bom, nasceu uma enfermidade nas minhas mãos e nos meus pés. Aonde, irmão? O pessoal me chamava de pé podre. Eu só andava de sapato para cima e para baixo. Tinha vezes, meu irmão, que eu andava de joelho dentro de casa, porque eu não aguentava colocar o pé no chão. Até para tomar banho, doía. E como minha irmã falou, que foi de recurso que meu pai teve para tentar sanar essa enfermidade. Irmão, casa de encosto, garrafada, tomei várias garrafadas. Garrafada é um líquido que o macumbeiro faz, não é garrafada de matar não. É um líquido que o pessoal das outras religiões faz. E a gente aí, eu bebi de todos, irmão. Achando meu pai que eu seria curado. Mas era a fé dele, ele queria que eu recebesse a cura. Imagine todo tipo de remédio, até que boa minha mãe já botou nos meus pés e nada adiantava. Mas um dia, irmão, a igreja Deus e Amor era lá na esquina da minha rua. E aí passou o carro anunciando: hoje vai ter um culto de cura e de libertação. E você vai ser curado. Creia que você vai ser curado. Venha, bore sua melhor roupa. E ali eu fiz, irmão. Saí determinado. E quando eu estava lá ouvindo a pregação, o pastor disse: eu estou curando hoje aquele que tem uma hérnia. Eu estou curando hoje dor na coluna. Eu estou criando hoje, curando. Meu Deus, cadê eu? Ninguém vai falar que está curando minhas mãos, que está curando meus pés. E ali acabou o culto, irmão, e não teve cura para mim. Mas eu disse: eu vou ser curado. E o médico disse que se eu passasse de 18 anos, essa enfermidade das minhas mãos e do meu pé não sairia. Irmão, imagina, era cada lasca no pé, meu irmão, que dava para botar um dedo na mão, nos dedos. Minha caligrafia hoje é feia, porque eu não aguentava escrever. Quando eu escrever, o dedo começava a sangrar, começava a doer. Então eu não tinha muita mobilidade para fazer uma caligrafia bonita. Mas eu determinei, irmão. E é assim que você tem que determinar. E aos poucos, irmão, eu vi a enfermidade sumindo.
Primeiro sumiu da mão, essa mão aqui, ó. Depois sumiu os dedos. Se você ver, tem dedo meu aqui que não tem digital. Porque o que tinha no dedo comeu todo. E ele foi, um por um, foi curando, foi curando, foi curando. E quando eu cheguei em casa, eu falei à minha avó, eu falei, vovó, eu fui para esse culto, vovó, e não fui curado. Ela disse, meu filho, você vai ser curado. E eu fui curado, igreja. Muitas das vezes a cura que Deus está lhe dando não é hoje, não é amanhã. É no tempo do Senhor. E eu recebi a minha cura. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho em nome de Jesus. Amém? Você perca de tempo, irmão. Abra a Bíblia em Gênesis 2, no seu versículo 15 ao 17. E depois vocês vão abrir em Marcos, capítulo 14, do seu versículo 32 ao 42. Não vou me demorar, ainda tem a Santa Ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro vocês vão abrir em Gênesis, capítulo 2, o seu versículo 15 em diante. Amém? Todos acharam? Vamos ler em nome de Jesus. Assim o houver Deus, o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele, e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Agora vamos lá para Marcos, capítulo 14, e o seu versículo 32 em diante. Vamos ler. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani. E tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João. E começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguiste orar e vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Em uma vez mais ele se afastou e orou, pedindo as mesmas expressões. E ao regressar novamente, os encontrou dormindo.
porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhe falou: ainda dormes e descansais? Basta, eis que a hora é chegada, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos, eis que chegou aquele que me traiu. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, acabamos de ler duas passagens que falam do jardim. A primeira passagem que nós lemos lá em Gênesis fala do jardim do Éden, onde a palavra do Senhor diz que Ele criou todas as coisas, criou o sol, criou a lua, criou as águas, os mares, criou os animais, fez o homem do pó e assoprou sobre a narina daquele homem, e ali ele se fez alma vivente. Porém, Deus, quando faz aquele homem, Ele dá uma direção para ele. Ele chega para Adão e diz: observai todo esse jardim. Todas as árvores que você está vendo, você pode comer, você pode usufruir. Porém, Adão, tem uma árvore que você não deve mexer. Porque certamente se você mexer naquela árvore, certamente você vai morrer. E a morte que Deus estava falando aqui não era a morte física, mas sim a morte espiritual. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer que toda tarde o Espírito de Deus ia ter com Adão. Mas a palavra também vem nos dizer que quando o Espírito de Deus ia à tarde, à variada noite, ter um encontro com Adão, ele via que aquele homem estava muito triste. Agora Deus resolve fazer a sua adjuntora, sua amiga, sua conselheira. E a palavra vem nos dizer que Deus faz Adão cair no sono profundo e tira a sua costela, e da costela de Adão faz a sua esposa. Mas observe que Deus dá uma direção para Adão, de ele não comer do fruto proibido. E todos conhecem a história. Certa vez a serpente induziu aquela mulher, e aquela mulher come do fruto proibido e induz o seu esposo também a comer. E a palavra do Senhor diz que depois que eles comem, no variar da noite, da variada tarde, quando o Espírito de Deus vai ter um encontro com ele, Deus encontra eles escondidos, porque eles estavam com medo de ser vistos por Deus. Mas o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele vê tudo. Não adianta eu e você querer esconder o nosso pecado, porque Deus Ele vai ver. E quando Deus chega, eles ficam com vergonha, porque eles estavam nus. E ali Deus diz para eles que eles comeram do fruto proibido. Esta é a história do jardim do Éden, onde Deus coloca um homem e um casal para tomar conta, onde tudo ali estava nas mãos daquele homem, tudo que ele pudesse fazer, os animais obedeciam a eles, tudo, mas ele não cumpriu o propósito de Deus. Agora nós vamos lá no jardim do Getsêmani, aonde o nosso Jesus foi entregue nas mãos dos malfeitores, aonde o nosso Jesus estava tão angustiado que saiu sangue do seu corpo. Ele estava tão triste porque ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, que saiu sangue. E a palavra do Senhor diz que Jesus chama os seus discípulos para orar. Vamos comparar como um monte de Itapuã, para os irmãos terem uma base. Jesus está com os seus discípulos, 12. E aí Jesus diz: ficai aqui. E Jesus chama Pedro, Tiago
e João. Creio eu que Jesus tinha mais intimidade com esses três. E aí pede para ir mais adiante. Os discípulos ficaram no pé do monte. Pedro, Tiago e João mais adiante. Jesus diz: ficai aqui, que eu vou subir para orar. E Jesus estava contando com aqueles três como um intercessor. De estar ali intercedendo pela vida de Jesus. Porque Jesus já sabia que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores. Jesus já sabia que ia chegar o dia dele, para se cumprir a palavra de Deus na vida da humanidade. E Jesus sai, deixa os três e sobe ao monte para orar. E Jesus ali começa a dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Pai, eu não vou suportar esta situação, mas todavia não faça a minha vontade, todavia faça a tua vontade. E o que é que a igreja pode entender nesta palavra? É que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E muitas das vezes nós temos que esperar a vontade do Senhor. O nosso Jesus, como Deus, ele poderia se livrar daquela situação, mas também ele era homem, e ele teria que passar para que o nome do Senhor viesse ser glorificado. E a palavra do Senhor diz que Jesus volta a se encontrar com os discípulos. E quando Jesus chega, está os três discípulos dormindo. E Jesus diz: olha, orai e vigiai, porque é chegada a hora. Novamente Jesus sobe e começa a orar novamente a mesma oração para Deus, pedindo para que Deus viesse ter misericórdia da vida dele. Ao chegar ao ponto de ele dizer: Abba, Pai. Ao chegar ao ponto de ele dizer: Pai, eu não estou suportando. Mas Deus envia o anjo para estar se consolando, o nosso Senhor. E é assim na minha vida e na sua vida, igreja. O momento que eu e você não estiver mais suportando a situação, o momento que eu e você estiver prestes a fazer algo que vai desagradar o Senhor, Ele manda os anjos dele para nos confortar, para nos consolar. E o anjo do Senhor estava ali com Jesus, vendo aquela aflição, vendo aquele momento que ele estava passando, momento de cruz, momento onde ele seria entregue nas mãos dos malfeitores. E a palavra do Senhor vem nos dizer que novamente Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. E Jesus diz: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Igreja, o espírito está pronto na minha vida e na sua vida, mas muitas das vezes o desejo da carne nos afasta da presença do Espírito de Deus. É por isso que Jesus vai dizer: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a carne que nos leva a fazer coisas que desagradam ao Senhor. É a carne que nos leva ao mundo. É a carne que nos leva a fazer coisas que entristecem o coração de Deus. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: a carne está pronta, mas o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Orai e vigiai para que não venha cair em tentação. É assim mesmo na minha vida e na sua vida. Orai e vigiai. Primeiro Deus pede para que eu e você venha orar. Não adianta, igreja, orar 23 horas, mas nenhuma hora você não vigiar. O inimigo vai entrar e vai fazer bagaço na minha vida e na sua vida. Porque a oração e a vigilância, eles trabalham juntos. Se você não orar e vigiar, nada tem. Mas se você tem que orar e vigiar ao mesmo tempo, para que o Espírito Santo do Senhor fortaleça a minha e a tua vida. E aí Jesus volta de novo para orar no Getsêmani. E quando ele termina a sua oração, ele desce e diz: olha, levanta, é chegada a hora
do traidor me entregar. Observe, igreja, que nós lemos 2 tipos de jardins. O jardim do Éden e o jardim do Getsêmani. No jardim do Éden, o homem chamado Adão, ele passou por uma pressão. Creio eu que se ele não quisesse comer daquela fruta, ele não comia. Muitas das vezes nós falamos, a amizade nos leva para o caminho errado. Há mais companhias. Mas se ele não tivesse o desejo de coração de comer aquela fruta, ele não comeria. Aquela mulher poderia ter feito qualquer tipo de pressão para que ele viesse comer, mas se ele tivesse alicerçado na rocha, crendo e confiando na palavra que Deus designou na vida dele, ele não comeria. Mas aquele homem, ele não aguentou a pressão. Aquele homem chamado Adão no jardim do Éden, ele não suportou. A chegar ao ponto de ele não resistir o fruto do pecado. E assim na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes nós não suportamos a pressão da carne. Muitas das vezes nós não suportamos o desejo carnal. O desejo de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque nós somos pecadores. Aquele que levantar a mão e dizer que não tem pecado, ele é mentiroso. Mas nós temos que resistir. Nós não temos que absorver a pressão que o mundo nos dá, a carne nos dá para fazer aquilo que desagrada ao coração de Deus. Mas se eu e você observarmos, Jesus também ele sofreu uma pressão no Getsêmani. Jesus, quando ele desceu, quando ele subiu, que deixou os seus discípulos, ele estava ali orando, ele estava angustiado, ele estava ali em uma situação de o seu suor sair sangue, mas ele não cedeu à pressão. Ele continuou no seu propósito. Qual era o propósito de Jesus naquele momento? Era se entregar nas mãos dos malfeitores para ser morto naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. E Jesus ali, ele suporta até o último suspiro. Creio eu que se fosse a igreja ou eu mesmo, nós não ia suportar. Mas o nosso Deus, ele sabia que só existiria um para suportar o que o seu filho suportou, que era o nosso Jesus. Então, comparando o jardim do Éden e o jardim do Getsêmani, os dois sofreram pressões. O que vamos diferenciar é que no Éden o homem não suportou. Mas no jardim do Getsêmani, o nosso Jesus, ele suportou. Independente da pressão que ele estava sofrendo, independente daquilo que ele estava passando de cima daquele monte, orando ao Senhor, creio eu que o inimigo mandou os seus exércitos para estar ali confrontando Jesus, mas ele não desistiu daquilo que Deus colocou nas mãos dele, o propósito, que era se entregar por amor da humanidade. E será a igreja que nós conseguimos suportar aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Será que nós vamos suportar a pressão que existe contra a minha vida e contra a tua vida? Mas nós devemos se espelhar em Jesus. Assim mesmo, no Getsêmani e no jardim do Éden, Adão, ele tinha a opção de, quando ele foi tentado pela mulher, tentado pela serpente, ele teria a opção de orar a Deus e dizer assim: Deus, não foi a ela que o Senhor disse não coma do jardim. O Senhor disse para mim, e o Senhor me mostrou qual era a fruta, qual era a árvore que eu não deveria comer. Mas ele não orou ao Senhor. Ele decidiu ouvir a voz da serpente. E muitas das vezes, igreja, é assim mesmo em nossas vidas.
temos a opção de orar a Deus para ouvir a voz do Senhor, para que eu e você não venha fazer coisas que desagradassem a Ele, mas preferimos ouvir a voz da serpente. Preferimos ouvir a voz daqueles que vai nos levar para o caminho errado. Observe que Deus disse para Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, certamente morrerás. E se você ler a Bíblia, aqui em Gênesis, quando a serpente vai falar com a mulher, ela fala totalmente diferente. Ela fala de uma maneira como se fosse Jesus ou Deus falando para a mulher diferente. Mas a serpente inventa uma história. É por isso que nós temos que vigiar. Porque o diabo, quando ele vem com o sussurro dele sobre os nossos ouvidos. E nós temos que ter o discernimento espiritual para saber quando é Deus que está falando e quando é o inimigo que está sussurrando. Mas esse discernimento espiritual e você só vai ter quando eu e você orar a Deus e Ele derramar esse discernimento em nossas vidas. Já lá no Getsemane, não. O nosso Jesus, Ele preferiu orar. Ele preferiu orar ao Senhor para que Deus viesse ter misericórdia da vida dele. Onde ele estava em um lugar, no monte do Getsemane. O lugar aonde se extraía o azeite da oliveira. O lugar de pressão. Jesus estava sendo pressionado. Jesus estava em um lugar onde o ambiente era de pressão. Lembra quando Gideão estava malhando trigo no lagar? O lagar se malha as uvas. Mas ele estava ali malhando o trigo. Malhando, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali o nosso Jesus estava em um lugar de pressão, onde se extraía das oliveiras o óleo. Mas o nosso Senhor preferiu orar a Deus. Assim também, no monte do Getsemane, no jardim, e no jardim do Éden, teve a sua prioridade. A prioridade que Deus colocou no coração daquele homem era tomar conta do jardim. A prioridade que Deus colocou no coração daquele homem era ser fiel, independente da pressão, independente do que esteja acontecendo, ele ser fiel ao Senhor. Mas a prioridade daquele homem foi fazer a vontade do inimigo. Ao contrário do Getsemane, a prioridade de Jesus era fazer a vontade de Deus. E a vontade do Senhor era levar o teu filho para morrer na cruz do Calvário. E a vontade de Deus era levar Jesus para ser pregado como maldito. A vontade do Senhor era fazer Jesus ser escarnecido pelaquele povo, ser cuspido. A vontade de Deus era fazer o seu filho morrer, mas no terceiro dia ressuscitar. E Jesus, ele tinha uma prioridade. E a prioridade de Jesus era fazer a vontade de Deus. E será a igreja que é a minha e a tua prioridade? Está que nem a prioridade de Adão, ou está que nem a prioridade de Deus? Que é de fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes deixamos de fazer a prioridade do Senhor para fazer a prioridade da carne, a prioridade do homem. Muitas vezes falamos, Deus é minha prioridade, mas eu deixo de vir ao culto para assistir um jogo de futebol. Muitas das vezes eu digo, Deus, isso é a minha prioridade, mas eu deixo de vir ao culto para ir para o shopping.
Como é que Deus é minha prioridade se eu não venho para os cultos? Como é que Deus é minha prioridade se eu deixo de adorar a Ele para ficar em casa no meu conforto? Que prioridade é essa, igreja? Mas Jesus, Ele cumpriu com a sua prioridade. Ele foi. E quando Ele chega para os seus discípulos, ora, levanta. Que é chegada a hora. É chegada a minha hora de ser entregue nas mãos dos malfeitores. Observe que Jesus tinha acabado de sentar na sua última Santa Ceia. A última ceia de Jesus com os seus discípulos. E eu sempre gosto de falar isso aqui. Da humildade de Jesus, onde Ele nos ensina a ser igual a Ele. Manso e humilde de coração. O ato que a diaconisa Júcia, junto com as irmãs, fizeram aqui, aonde na passagem fala da mulher que adentrou a casa do fariseu e quebrou o seu vaso de alabastro e ali derramou sobre os pés de Jesus e lavou com seus cabelos e beijou os pés de Jesus. Mas Jesus, Ele demonstra para mim e para você uma humildade tão grande que quando Ele estava servindo a Santa Ceia do Senhor, e os discípulos estavam ali conversando um com os outros, quem será o maior na casa do Deus? Irmão, eu quero dizer para você que não tem maior na casa de Deus. O menor é o maior. Aqueles que se acham o melhor, aqueles não são nada. Então aqueles homens estavam ali discutindo, será que vai ser eu? Será que eu vou ser o maior quando Jesus morreu, que vou assumir? Aí Jesus, sem falar nada para ninguém, pega ali um balde, uma panela, uma bacia, começa a lavar os pés dos discípulos. E lava os pés do traidor. Irmão, independente se fala mal de você, independente se lhe traiu, independente se levanta calúnia, continue sendo quem você é. Porque Jesus poderia lhe dizer assim, ó, eu não vou lavar os seus pés porque você vai me trair. Mas Jesus cumpriu o seu papel, mostrando para mim e para você que independente, igreja, independente da sua falha, da minha falha, Jesus não olha para isso. E ali Jesus lavou os pés dos seus discípulos e ceiou, partiu o pão igual para todos. Isso se chama comunhão. Porque Jesus poderia chegar perto de Judas, que era o traidor, e dar um pedaço menor para todos entenderem que Judas era o traidor. Mas Jesus não passa no rosto de ninguém o pecado. Jesus não fala o meu pecado nem o seu pecado para ninguém. Então Jesus mostra para aqueles discípulos ali que eles precisavam de todos. E quando Jesus termina de ceiar com os seus discípulos, ele sobe para o Getsêmani, junto com os seus discípulos. E ali Jesus cumpre o seu papel, que era de ser entregue nas mãos dos malfeitores. E agora Jesus está indo para o Sinédrio, aonde ninguém achou culpa em Jesus, aonde ninguém achou uma falha para que Jesus viesse ser crucificado. Mas o nome do Senhor teria que ser glorificado, e para o nome de Deus ser glorificado naquele lugar, Jesus teria que descer à sepultura. Jesus teria que morrer por mim e por você, para que hoje, igreja, todos nós temos a oportunidade de estar aqui. Porque Jesus, Deus, quando Ele fez o jardim do Éden, era para todos viver em comunhão, sem sofrimento. Mas aonde entrou o pecado, superabundou a graça. E é por causa da graça, igreja, que nós estamos aqui.
É por causa da graça de Deus que nós estamos aqui nesta noite, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Então, nesta noite, igreja, neste culto da família, com santa ceia e colheita, nós vamos assim nesta noite fazer menção do corpo e do sangue